reforçada pelo ajuizamento de ação por ação, medida que também ali consta a informação do adquirente do empreendimento, da OS Empreendimentos, prestados ao Ministério Público na ação civil pública, que das 112 unidades foram vendidas 111 unidades, bem como unidades do empreendimento para o ex-cooperados do Bancob, bem como uma unidade do empreendimento para novo adquirente. Ou seja, na ação civil pública ficou bastante claro que não havia nenhuma unidade naquele momento disponível. Equivale dizer, todas as unidades estavam vendidas, inclusive e implicitamente aquela destinada ao ex-presidente. A defesa sustenta, porém, que teria havido rescisão do contrato. Como ressaltado acima, não há qualquer prova de manifestação de vontade expressa do apelante ou de sua esposa por ocasião da Assembleia, que declinou a assunção dos empreendimentos pela OAS. A sequência jurídica do silêncio seria a exclusão do cooperado, conforme item 8.2 e 8.3 do contrato firmado da associação com a OAS. Ocorre que não há nos autos qualquer iniciativa por parte do cooperado ou da empreiteira quanto a essa exclusão, podendo concluir dos indícios que a relação jurídica se manteve. Tanto é assim que os compromissários adquirentes verteram mensalidades ainda em 2009. Mais do que isso, o imóvel constou expressamente na declaração de imposto de renda conjunta do casal Lula da Silva até o exercício de 2015, ano calendário 2014. Somente na declaração seguinte, ano calendário 2015, houve a exclusão do referido compromisso de compra e venda da declaração de ajuste anual. Desse modo, os indícios conspiram em favor de uma manifestação informal, ocorrida em data incerta, uma vez que os documentos não permitem precisar com exatidão em que momento ocorreu. É indubitável, porém, que teria ocorrido antes da propositura da ação civil proposta em desfavor da OAS e do Bancob pelo casal Lula da Silva. Ou seja, no mínimo, deve ser analisada com reservas a alegação de desinteresse do imóvel a partir de 2014, quando a opção deveria ter ocorrido em 2009, e o ajuizamento da ação só ocorreu em 2016. Aliás, mostra incompatíveis com a versão de desinteresse no imóvel os fatos que ocorreram após a referida Assembleia, como as 2 visitas ao apartamento e as reformas que lhe sucederam, como adiante será analisado. Em razão de busca e apreensões, foram apreendidos documentos relativos ao termo de demissão. Tais documentos são imprestáveis para demonstrar a correta data da sua confecção, trazendo poucas luzes para o esclarecimento dos fatos. Um documento, a data do termo não se encontra, porém preenchida, havendo apenas referência ao ano 2009. Outra via do mesmo termo, desta feita acompanhada com os cálculos de valores pagos e corrigidos. E uma terceira via do mesmo termo, de compromisso e de requerimento de emissão dos quadros de sócio, também assinado por Maria Letícia, mas dessa vez datado de 2013. Abaixo, no mesmo documento, consta trecho preenchido pela Bancob informando que a demissão teria sido acatada em novembro de 2015. A prova oral e documental existente nos autos corroboram a versão acusatória. Importante examinar no essencial, e porque coincidentes com os demais elementos de prova, alguns depoimentos de pessoas que tiveram conhecimento dos fatos. E aí, vou me reportar diversas testemunhas que estiveram nas visitas, foram 2 visitas ao apartamento, uma visita do casal, outra visita da falecida Maria Letícia e seu filho, visitando o apartamento, e diversos outros detalhes. Disse uma testemunha, Marilza Aparecida da Silva Marques: minha função referente ao triplex foi somente fiscalizar a empresa que foi contratada para fazer uma reforma. A empresa Talento foi contratada pela OAS para fazer melhorias, e eu tenho uma agenda semanal no edifício Solares. Então, como toda semana eu estava no condomínio, eu fiquei encarregado de fiscalizar, de verificar se esta obra estava ocorrendo tudo bem, se estava faltando alguma coisa. Daí perguntado pelo Ministério Público por que estava sendo essa obra, se ela era ordinária, se era costume da OAS fazer esse tipo de reforma. Ela disse que não era reforma, e perguntado se esse cliente para o qual estava sendo feita aquela reforma era o ex-presidente Lula e sua esposa Maria Letícia, ela responde assertivamente que sim. Eu estive presente numa visita feita pela Marisa Letícia e pelo filho dela, a segunda visita. E eu não sei o nome, mas acho que era Fábio. Ou seja, ela esteve na visita, sabia da reforma, sabia do valor, era funcionária da OAS e acompanhava e tinha conhecimento, vamos dizer assim, não pessoal, mas de ouvir dizer, como ela asseverou, que a reforma era feita em favor do presidente Lula.
Outra testemunha, Armando Drage Magri, ouvido como testemunha, afirmou ser sócio da construtora Talento, contratada para a reforma, que a empresa fora contratada para as reformas de uma unidade no condomínio Solares, no Guarujá, segundo o contrato firmado por Roberto Moreira Ferreira. Esse contrato está nos autos. Disse a testemunha. Em uma oportunidade, a Talento já havia sido contratada pela OS para executar esse serviço? De apartamento, não. E, de fato, essa empresa era uma empresa relativamente pequena, comparada com a OS, ela era subcontratada para fazer stand de vendas, enfim, fazer outras atividades que não reformas. Nesse caso específico, foi contratado pela primeira vez para reformas. Em alguma oportunidade, a Talento já havia sido contratado para a OS para executar esse tipo de serviço? Diz que não. O senhor se recorda o valor da contratação? R$700 mil. Quem pagou? Quem pagou foi a OS. Aí, se esteve numa visita, respondeu que sim, quem eram as pessoas que estavam lá. Hoje eu sei que era o Dr. Léo Pinheiro, o engenheiro Paulo Gordilho e a dona Marisa Letícia e o filho Fábio Luiz, filho dela. Eles chegaram até o apartamento, o senhor estava lá? Estávamos também no térreo, estávamos iniciando a nossa reunião. O Ministério Público perguntou, o senhor percebeu se havia alguma relação de proximidade entre o Léo Pinheiro e a senhora Marisa Letícia e o senhor Fábio? Sim, bastante proximidade. Perguntado, certo, o senhor disse que nessa reunião houve uma conversa, foi marcada com o senhor para tratar do cronograma. Em algum momento o senhor ouviu sobre a compatibilidade desse cronograma com a necessidade de contratar a Kitchen para fornecer algum tipo de bem? Sim, na hora que a gente falou que a nossa parte estava praticamente acabando, que o elevador acabaria em mais uns 10 ou 20 dias, depois era só dar retoque de pintura, aí eles falaram assim, que eles precisavam agora agilizar a colocação dos móveis com a Kitchens. Depois foi finalizado, sim, o projeto inicial foi executado, todo executado, exatamente como combinado no fim de setembro. Outra testemunha, a testemunha Igor Ramos Pontes, gerente regional de contratos da OAS, afirmou ter sido contratado para administrar a obra de reforma unidade, acreditando, contudo, que a mesma fosse realizada para fins de melhorar a possibilidade de venda. Confirmou sua presença em visita em que o apelante Luiz Inácio Lula da Silva fez a unidade com sua esposa, segundo entendeu, com o potencial comprador. Disse ainda ter participado de uma segunda visita feita ao imóvel, dessa feita pela esposa do apelante com o seu filho Fábio. Reafirmou que acreditava que a unidade estava sendo apresentada para potencial comprador, depois das reformas realizadas. Ou seja, essa testemunha dá corroboração à tese da defesa. Disse ela em certa passagem. Esse tipo de visita com a presença do presidente Léo Pinheiro, do Roberto Moreira, do Fábio Giannomini, é algo comum de acontecer? Costuma acontecer? Não, nunca aconteceu. Acredito que pela figura de quem estava acompanhando, uma pessoa ilustre, talvez tenha tido tanta repercussão na empresa. Aí o Ministério Público. O senhor tem conhecimento depois da contratação da empresa Kitchens para elaboração de armários e instalações? Sim, na verdade, no finalzinho ali da obra, foi feita uma solicitação de alguma alteração dos pontos hidráulicos da cozinha, que seria feita a montagem dos armários da cozinha. Então, a gente na obra teve acesso, que ia ter essa informação na cozinha e pontos mais nada. Posteriormente, um tempo depois, já da obra paralisada, em função de tudo que foi divulgado em mídia, aí foi parado 100%. Tem uma filtração grande nesse apartamento, inclusive vazou água no prédio por tal conta disso. Eu tive que ir lá para verificar. E nessa verificação, eu constatei que também tinham móveis nos quartos, enfim, e em outros ambientes também. Ou seja, aquilo que estava projetado, embora a testemunha negue o conhecimento do presidente Lula sobre os fatos, aquilo que estava projetado, ele reconhece que foi colocado no apartamento. As testemunhas Arthur Hermógenes Sampaio Neto e Mário da Silva Amaro, na qualidade de representante da empresa Kitchens, confirmaram a aquisição de cozinhas e armários para a unidade triplex, embora ignorasse quem seria o destinatário da aquisição. Todavia, confirmam que a contratação e pagamento ocorreram por conta da OS. Rosivane Soares Cândido, empregada da construtora Talento, afirmou que as pessoas, em geral, tinham ciência de que a unidade era do ex-presidente, embora não soubesse dos fatos por conhecimento próprio, mas por boatos. E disse ela, em algum momento alguém disse para a senhora que o apartamento poderia ser da família do ex-presidente Lula? Sim, a maioria dos moradores do condomínio, os comércios na região, e eu achei até surpresa quando eu comecei a trabalhar lá, que eu não sabia dessa informação. E eu fui informada até a primeira eu tive com um comerciante, que fui fazer um cadastro da empresa para poder faturar, para poder comprar materiais básicos de construção. Foi ali justamente, ele veio falar, é o apartamento do Lula, né? Mas não fui informada desde o início, não. Assim, documentalmente.
Eu não tenho nenhum tipo de documento que me foi formalizada essa informação. Além do comerciante e outras pessoas comentaram isso, o pessoal do condomínio e os funcionários do condomínio também. Retomando, senhora Rosivânia, o que as pessoas comentaram, os vizinhos, o que a senhora ouvia, que o apartamento era do presidente Lula. José Afonso Pinheiro igualmente testemunhou, devidamente compromissado, embora a defesa tenha apresentado contradita, disse que era zelador do condomínio Solares ao tempo dos fatos e que a unidade nunca fora colocada à venda para terceiros, sendo conhecimento geral que ela era destinada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Destacou ainda que apresentou as áreas comuns da unidade à ex-primeira-dama e que vários corretores, ao tentarem vender a unidade, apresentavam o edifício como sendo o local onde o ex-presidente tinha uma unidade. Todavia, o mais relevante no seu depoimento foi narrar ter sido pressionado para mencionar a ninguém que a unidade pertenceria ao ex-presidente, como relatou ao Ministério Público de São Paulo. Não, esse apartamento nunca foi visitado com corretor ou outra pessoa para a venda. Ele era dado como apartamento do senhor Luiz Inácio. O senhor prestou algum depoimento no Ministério Público do Estado de São Paulo, a documentação está junto aos autos, e informou, ou seja, não é do Ministério Público Federal, não é da Força Tarefa. O documento está junto aos autos e informou que o funcionário Igor, da OAS, lhe pediu para que o senhor não falasse nada sobre o apartamento do senhor Lula ou da sua esposa, mas sim dizer que era da OAS. E ele falou explicitamente para o senhor dizer que o apartamento era da OAS e que Lula e Marisa Letícia nunca estiveram lá. O senhor confirma isso, por gentileza? Confirmo, sim, senhor. Ele pediu para mim, foi até enérgico comigo, ao falar que não era para falar que o apartamento pertencia ao Luiz Inácio e à dona Marisa. Nem que eles compareceram ao apartamento, era para falar que o apartamento pertencia ao OAS. E isso ele foi bem enérgico comigo. Das transcrições acima, constata-se que as testemunhas eram pessoas que atuaram na reforma da unidade como contratados, podendo inferir com toda certeza que foram realizadas visitas ao longo de 2014 à unidade pelo apelante e seus familiares, bem como foram realizadas reformas custeadas pela OAS. Ainda que não sejam uníssonos depoimentos acerca da titularidade do imóvel até o momento das visitas, tampouco os responsáveis pelas escolhas na obra, fica bastante claro que toda a empreitada era comandada pelos altos dirigentes da OAS. Assim, a prova testemunhal traz segura orientação sobre as pessoas que poderiam apresentar respostas conclusivas. O Correio Paulo Gordilho, em seu interrogatório, informa que, ao tempo dos fatos, era diretor técnico da OAS Empreendimentos, tendo ciência desde uma determinada reunião da diretoria, que o apartamento triplex era destinado ao ex-presidente. Disse ele, não, numa reunião da diretoria em 2011, por aí foi mostrado o apartamento. Esse está reservado para o ex-presidente. Afirma que todos dentro da diretoria da OAS Empreendimentos sabiam da reserva do apartamento. Relatou que a customização do apartamento somente ocorreu em 2014, embora o imóvel já estivesse reservado antes disso. Disse que esteve na segunda visita ao apartamento do qual participaram Marisa Letícia e Fábio Lula. Aí tem umas trocas de mensagem, eu vou fazer referência a elas novamente, onde se pergunta, o projeto da cozinha do chefe está pronto? Está para marcar com a madame? Pode ver a hora se quiser? Peço para o senhor dar uma olhada. Daí, essa era uma pergunta do juiz. Ele respondeu, então, isso aqui, doutor, eu tive essas mensagens, e na mensagem que o doutor Léo pergunta, e Guarujá está pronto? Eu estava na sala, porque lá na OAS Empreendimento, diferentemente da OAS Construtora, os diretores ficam numa sala só. Então, na hora em que ele perguntou sobre o Guarujá, se estava pronto, o Roberto ficava, como aqui, a ele, ali. E eu perguntei, Roberto, o Guarujá está pronto? Ele disse, está. Aí eu cheguei e respondi para o doutor Léo. E essas são trocas de mensagem. O Guarujá também está pronto, porque eu não cuidava do Guarujá desses projetos. O Guarujá o Solares é o Solares. As informações do Paulo Gordilho ganham maior relevância quando esclarece os codinomes pelos quais eram tratados o ex-presidente e a primeira-dama, bem como o fato de ter apresentado pessoalmente os projetos de reforma da cozinha com visita à vida no apartamento de São Bernardo. Daí diz ele, e o chefe quem era? O ex-presidente. E quando você fala aqui em madame, pode marcar com a madame, responde, a primeira-dama, a ex-primeira-dama.